galera! Tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que está sendo um pouco confuso em relação ao sínodo, para variar, né? Então fica comigo aqui porque hoje nós vamos falar o que é esse discernimento do Espírito que ele tanto tem falado neste sínodo. Mas antes eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui, não esquece de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. E lembrando, os comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, o sínodo começou aí, né, no dia 4 de outubro, mas um pouquinho antes, em setembro, algumas pessoas já estavam levantando aí o assunto e também dizendo algumas coisas que acabaram ficando muito confuso na cabeça das pessoas. Já compartilhamos aqui muitos trechos de vídeos do Padre Paulo Ricardo explicando, né, há um ano atrás o que era o sínodo e o que é, dando uma verdadeira aula pra gente. E agora também em outubro, nós já tivemos muitos materiais em relação ao sínodo, lembrando que as assembleias que acontecem agora, elas acontecem não em segredo, mas de uma forma mais íntima, apenas com aqueles que estão lá, e aí eles vão passando todas as informações na coletiva. E em uma dessas coletivas, inclusive, uma repórter fez a pergunta para o Ruffini, que é o responsável pela comunicação aí, né? E para também compartilhar tudo aquilo que tem acontecido no sínodo. E ela perguntou como que eles vão discernir o que é certo e o que é errado, já que é um debate, né? Uma discussão ali acerca de alguns temas que estão no instrumento Labores. E aí o Ruffini falou que ele poderia falar sobre o credo, né? Que é como guiado, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, enfim. E depois ele também falou de que isso já aconteceu em tempos primitivos da igreja, em que as pessoas oravam, pediam a Deus, e aí eles iam conversando para ver o que era certo e o que não era certo. Mas aí, num determinado ponto, a repórter enfatizou mais, dizendo, tá, mas como vocês vão fazer isso? Tipo, como que é o processo para fazer isso, né? E aí, nesse momento, a responsável, né, por dar todas as orientações ali para os repórteres, ela cortou e disse que no outro dia poderiam ser feitas mais perguntas. Aí, por conta disso, também gerou muito mais dúvida. Umas pessoas aqui também já comentaram como que vai discernir os espíritos, todos ali estão heréticos, são da teologia da libertação, que ali só tem um espírito mal agindo. Gente, primeiro ponto que a gente tem que deixar aqui bem claro é de que muitas pessoas estão querendo materializar o Espírito Santo no sentido de eu tenho que criar um passo a passo de como que o Espírito vai agir. E ele não age assim. A gente já sabe, isso é bíblico, que fala, o Espírito Santo age onde ele quer, como ele quer. Ele vai para frente, ele vai para trás, e nós não vamos saber sempre como que ele vai agir. Existe um método para isso, mas nem sempre o Espírito Santo vai estar dentro desse método. Algumas pessoas, inclusive, até falaram que não tem base nenhuma deles fazerem isso, né? Ou seja, lá no sínodo, o que eles fazem? Eles oram, né? Iniciam o dia com a missa, oram, ficam em silêncio, depois eles vão para os temas, depois eles oram novamente. E o pessoal fala que isso não tem base, porque eles têm que ter base nos documentos da igreja, no catecismo, na sagrada tradição, enfim, na palavra, e que não havia isso. Porém, se você vai e lê o instrumento Labores, nas notas de rodapé, em muitos trechos ali do documento, existem citações do catecismo, de algumas falas, de alguns documentos da igreja, inclusive um documento de um santo, de São João Paulo II. Então, assim, existe uma base no documento. Todo documento da igreja vai ter alguma base, gente. Então, sempre olhem no rodapé, tá bom? Mas, enfim, o que é o discernimento do Espírito Santo? É exatamente essa visão que o Espírito Santo nos dá para nós sabermos, né, distinguir, ou seja, diferenciar aquilo que é de Deus, aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é vontade de Deus. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Existem dois só não, né? Existem vários documentos que falam sobre isso. Um deles é a instrução Donum Veratis número 27, em que diz: o discernimento dos espíritos é um dom do Espírito Santo, que capacita os fiéis a distinguirem entre as inspirações de Deus e as que provêm de outros espíritos, sejam eles humanos ou diabólicos. Então existem 3 tipos, né? O Espírito Santo de Deus, que são as coisas e vontade de Deus, aqueles que são diabólicos, ou seja, são do mal, são para nos desviar da verdade, e aquele outro que são humanos, os meus desejos, né? Então, por exemplo, quantas vezes você pediu para Deus, Deus me dá tal emprego, me dá tal isso, mas aquilo era um desejo seu e talvez não estava dentro da vontade de Deus, né? Ou, por exemplo, eu quero ir naquela festa, mas aquela festa não é boa.
Então, o que o Espírito Santo vem na sua consciência, na sua inteligência e mostra para você. E aí vai da sua escolha querer ir diante daquilo que ele lhe mostrou ou não. Dentro da renovação carismática, isso existe, por exemplo, por meio do dom da ciência, por meio do dom da sabedoria. Então, por exemplo, num grupo de oração, quando eles vão rezar, né? Para ver qual palavra vai ser no grupo de oração. Então, eles vão lá, fazem todo momento de oração, normalmente diante de Jesus, né? Que é diante do sacrário de uma igreja. Eles fazem oração, oram em línguas, até o momento que cessa, faz-se todo o silêncio. E muitas vezes podem vir não só uma, mas 2 palavras, 3 palavras. E normalmente, né, elas vão confirmando uma ou outra. Ou a palavra pode ser para os servos ou para o grupo de oração. E aí existem algumas pessoas que naquele momento de oração, ela já sente exatamente aquele tema. E aí ela fala, eu confirmo. Outra pessoa pode dizer, eu confirmo. Ou outras falam, olha, eu tive uma visualização assim, 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 assado. E aí, diante disso, aquele grupo de pessoas que oraram vão discernir, diante de tudo que eles falaram, o que vai ser levado para o grupo de oração. É assim que acontece. Gente, o Espírito Santo não vai se materializar como fez para Nossa Senhora e vai falar, olha, o Espírito de Deus quer isso, isso e isso. Não, é por meio da comunidade. Então, a comunidade católica, né, a comunidade cristã, que ali também tem outras religiões que professam a fé cristã, diante de tudo isso, eles vão se reunir ali e vão debater sobre os temas. Então, por isso que a Assembleia tem um momento de oração. E foi isso que o Ruffini falou. Existe um momento de oração ali. Não é que, então a gente orou e agora a gente vai tirar o Espírito Santo. Não. A oração é para abrir os olhos, o coração e a mente para aquilo que Deus vai falar. Existe também, dentro do catecismo, outros trechos que falam sobre o discernimento no Espírito Santo. Então tá lá no 2517, 2518, 19, fala, além disso, sobre a luta da pureza. Então essa é uma das formas, mas não existe um processo certinho. Por exemplo, quando a gente vai votar, existe o processo certo, não é? Você vai sair da sua casa, você vai até a escola, tem que votar e você tem que ir lá colocar o dedo, passar os seus dados. Não é exatamente assim como o Espírito Santo vai fazer. Muitas vezes pode ser por meio de uma base do catecismo, né, no caso da Assembleia, no meio de alguma passagem bíblica ou por meio de uma fala de um santo. E isso não está sendo isolado no instrumento labore, gente. Isso está dentro do documento. Existem inúmeras formas. Com certeza você já teve um momento com o Espírito Santo em que ele te deu aquele start, sabe? Aquele momento, e talvez você nem estava no momento de oração, mas você veio, por exemplo, a lembrança de uma pessoa, e aí você foi e rezou por ela. Aconteceu comigo esses dias. Eu estava orando, veio 2 pessoas na minha cabeça. Fui, orei, e uma delas eu transmiti aquilo que Deus fez. E Deus foi tão maravilhoso que, diante de todas essas dúvidas, ele me mostrou naquele momento um tipo de discernimento. Eu estava rezando o terço, veio a pessoa na minha cabeça, fui ler o livro de uma santa muito querida, e ele foi confirmando tudo aquilo que eu senti. Então, sim, o Espírito Santo age por meio da sua inteligência, por meio do seu sentir, por meio dos seus pensamentos. Mas o segredo, né, vamos dizer assim, o segredo, abrir o coração e abrir a mente. O que muito me preocupa é que nós católicos não estamos sabendo mais nem as coisas simples e que nós estamos querendo materializar tudo, racionalizar tudo. É óbvio, existe uma razão, existe uma lógica, mas não é a lógica humana. E se nós pararmos de nos fechar apenas no Papa Francisco é comunista, o Papa Francisco quer derrubar a igreja, a teologia da libertação quer derrubar a igreja, nós vamos ver que o Espírito Santo está agindo. Pelo menos ali eles estão demonstrando que estão com o coração aberto. Mas e você? Você está com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus de fato quer te ouvir? Ou você só está com o coração aberto para ouvir aqueles que sempre falam mal da igreja? E pior, muitas vezes é católico falando mal da igreja. Em dessas postagens que eu tenho visto, uma pessoa estava falando sobre o discernimento do Espírito, falando exatamente sobre isso, né? Como que pode eles fazerem isso, o que é o discernimento do Espírito. E aí uma pessoa de outra religião disse a seguinte frase: católicos, saiam da igreja. As outras igrejas e outras religiões esperam por vocês. Vocês estão vendo o risco que nós estamos correndo diante de todas essas desinformações no momento em que nós temos que parar, independente se você está na Assembleia ou não, nós temos que parar e ouvir o que Deus quer falar para nós, na nossa vida também. Então, Ju, eu não sei o que é o discernimento do Espírito Santo. Por que você não pega a Bíblia, o catecismo e pesquisa? Ora,
Senhor, eu não sei como é isso, o que eu devo fazer? E aí, só pra gente finalizar, né? O pessoal até tem falado, nós temos que examinar. Como que você examina? Com a comunidade. Inúmeras vezes dentro da passagem, o Rufino foi certo no que ele falou. Inúmeras vezes dentro da comunidade cristã, né, os apóstolos, eles fizeram isso. Eles oraram e tiveram o discernimento. Ju, discernimento às vezes é o consenso, não é que todo mundo vai entender a mesma coisa. Lembra do exemplo que eu dei lá no grupo de oração? Às vezes pode vir várias passagens, e aí, diante de tudo aquilo que eles vão conversando, olha, essa realidade é assim, é assado. E aí eles vão vendo aquilo que está em 1 João 4, do 1 ao 6. E olha só o que diz na passagem. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, e é por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito de erro. O que diz na passagem aqui? Se tudo aquilo que nós formos decidir diante de uma oração não condiz com aquilo que vem de Deus, com a verdade de Deus, que Jesus Cristo se encarnou, tudo aquilo que é contra Deus vai cair por terra. Então, o que nós temos que fazer? Porque vai ter gente que vai falar, né, que o sino está indo pelo espírito errado. Pesquise se realmente o que eles estão decidindo lá é isso, mas pesquise nas fontes seguras. Vai no Vaticano News, vai lá, dá uma olhada, vê o que eles estão falando. Se você sabe outras línguas, ouça a coletiva de imprensa e veja se realmente o que as pessoas estão falando sobre o sínodo é verdade. Não estou dizendo para você pegar esse canal aqui e tomar como verdade. Pegue as informações que eu dou e vai atrás. Vai ver se isso é verdade. Eu não tenho problema nenhum se você fizer isso. Mas tome cuidado, porque da mesma forma que muitos têm falado que o sínodo é de um falso profeta, aqueles que o acusam têm agido como falsos profetas. E aí? Ficou um pouco mais claro para você a questão do discernimento do Espírito? Deixa nos comentários. Se você já teve uma experiência de discernimento do Espírito Santo, deixa aqui também nos comentários. Principalmente se você é da Renovação, que a Renovação tem muito, né, esse carisma. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o meu joinha e também de se inscrever no canal. E ore pelo sínodo, pelo Papa Francisco e por todos aqueles que estão lá. Porque se eles estão abertos e nós estamos mandando, né, ainda mais a ação do Espírito Santo por meio da nossa oração, tudo pode concorrer para o bem do nosso Senhor, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!